Será que o fundo imobiliário que você investe pode ser prejudicado por esse escândalo de lojas americanas? Será que isso representa algum perigo para nós que somos investidores de fundos imobiliários? Hoje é sobre isso que nós vamos falar e vamos inclusive aproveitar esse tema para revisarmos alguns pontos muito importantes que devem ser levados em consideração no momento em que vamos escolher um fundo imobiliário para comprar. Então, se você é novo e está chegando aqui no canal através desse vídeo, meu nome é Wesley Santos e toda semana eu trago aqui vídeos sobre investimentos para te ajudar a investir melhor. Então já aproveita, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. Então nesses últimos dias nós vimos alguns dos fundos imobiliários, principalmente os ligados ali à logística e que tinham lojas americanas como aí um dos seus inquilinos, caindo fortemente por conta desse escândalo. Então nós vimos aqui o fundo imobiliário que mais sofreu, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, foi o GGRC11, que caiu cerca de 12%, depois vem o RBRL11, e aí tem mais alguns fundos imobiliários que também sofreram por conta de lojas americanas. E antes da gente falar aqui um pouco desses fundos imobiliários e se faz sentido mesmo essa queda, se você deve se preocupar, vamos falar um pouco do que aconteceu com lojas americanas. Aqui eu não vou me aprofundar porque tem diversos vídeos na internet, provavelmente você aí deve ter sido bombardeado de vídeos explicando esse caso de lojas americanas, mas para quem ainda não viu, só ouviu falar por cima, a gente vai resumir aqui para contextualizar esse vídeo. Basicamente, na última semana, a Lojas Americanas soltou um comunicado informando um erro contábil, onde cerca de 20 bilhões de reais, é isso mesmo, bilhões com B, eles tinham sido informados de uma forma errada no balanço, não estavam constando, enfim, um rolo danado. Mas fato é que a Americanas vai analisar o tamanho aí do prejuízo para aí sim a gente ter uma dimensão desse estrago. Para vocês terem ideia, essa notícia foi motivo de Americanas sofrer uma queda de cerca de 80% no valor da sua ação. E aí nesse momento as pessoas até podem se perguntar, poxa, mas do nada, né, Americanas apresenta uma notícia como essas, ora que surpresa. É claro que o mercado não estava esperando uma surpresa como essa. E quem fala para você que estava esperando, está mentindo. Mas quando nós olhamos esses dados de lucro histórico da Americanas, a gente consegue ver que nos 14 anos que nós temos aqui de dados, 3 anos a Americanas teve lucro e 11 anos a Americanas teve prejuízo. E isso é por conta do setor que a Americanas atua, que é do setor de varejo. Esse setor realmente é um setor bem complicado, que já tem histórico de várias empresas falirem e é um setor que tem uma margem também muito pequena. Para você ter ideia do que eu quero dizer com margem pequena. Nos indicadores que até então a gente tinha de lojas americanas, lembrando que esses valores agora podem mudar, até o momento a gente tinha que a margem de lucro que a Americanas tinha ali na operação era de 0,15%. Isso significa que quando você ia na Americanas e comprava um Kit Kat, que de cada 100 reais de Kit Kat que a Americanas vendia, somente 15 centavos ia ali para o caixa dela como lucro. Isso é para você ter ideia de como que é pequena a margem de lucro no setor do varejo. E isso é muito por conta de que realmente nesse setor as empresas competem unicamente por conta de preço. Ainda mais que hoje em dia quando você dá um Google em determinado produto, você vê ali dezenas de sites te oferecendo o mesmo produto e você vai escolher ali aquele site que você tem confiança e que está te oferecendo um preço melhor. Mas bom, indo agora aqui para o fato que importa para a gente, que são os fundos imobiliários. Como a gente conseguiu ver nessa tabela, o fundo imobiliário que foi mais afetado é o GGRC11. E por que esse fundo imobiliário foi tão afetado? Vamos aqui dar uma olhada. Aqui no relatório desse fundo imobiliário, a gente consegue ver os imóveis, né, que ele tem ali de locação. E um desses imóveis, e eu diria que é um dos principais imóveis que esse fundo tem, é o imóvel que fica em Uberlândia da Lojas Americanas. Esse aqui é um imóvel de cerca de 89 mil metros quadrados de área bruta locável. E para vocês terem ideia do que isso representa para esse fundo imobiliário, se nós dermos uma olhada aqui na área total que esse fundo imobiliário tem, ele tem uma área bruta locável total, ou seja, tudo que ele tem disponível para alugar, é cerca de 370 mil. Então, quando a gente para olhar quanto que a Americanas representa para esse fundo imobiliário, a gente está falando de cerca de 24%.
Então, se no pior dos casos a Americanas realmente vier a falir, e até o momento ninguém sabe o que realmente vai acontecer, mas aqui a gente vai considerar o pior caso. Então, se ela realmente vier a falir, vamos supor que esse imóvel vai zerar o quanto ele está gerando de renda. Então, a gente poderia adotar aqui, para simplificar as contas e ficar mais fácil de entender, que o valor que ele receberia ali dos aluguéis também diminuiria em 24%. Como nós podemos ver, o valor que o GGRC pagou para o cotista no último mês foi de 95 centavos. Então, se nós tirarmos 24% desse valor, dos 95 centavos, nós teríamos um novo valor que o GGRC pagaria ali por alguns meses até conseguir locar de novo esse imóvel de 72 centavos. Então essa é uma forma da gente conseguir dimensionar, no caso desse fundo imobiliário, o quanto a gente teria de perda no pior dos casos. É um impacto relevante? É sim um impacto relevante para esse fundo imobiliário, porque realmente a área que esse imóvel que é alocado para Americanas representa na carteira é uma área muito grande. Mas nós temos outros casos, que é o caso do XPLG, que é um fundo imobiliário que eu invisto, que eu vou mostrar aqui, que é um fundo imobiliário que tem locado para B2W, né, a Lojas Americanas, cerca de 8% dos seus imóveis. Então, quando a gente olha para um fundo imobiliário, que é o caso do HGLG, ele já tem um portfólio um pouco mais bem distribuído quando nós analisamos para esse lado dos locatários. É claro que nós conseguimos ver aqui que 17% ainda está na mão da Via Varejo, 13% está na mão da Leroy Merlin, mas ele já tem uma concentração um pouco menor. E o que um fato como esse de Lojas Americanas ensina para a gente em relação aos fundos imobiliários? Esse fato reforça alguns critérios que a gente deveria utilizar ao escolher um fundo imobiliário, que eu sempre falei aqui no canal, que são os seguintes. O primeiro é não ser um imóvel monoativo. E o que isso significa? Que é você não comprar um fundo imobiliário que só tem ali um galpão de logística, que só tem ali um prédio de laje corporativa, porque a partir do momento que acontecer algo como isso, que pode vir a acontecer com Lojas Americanas, que a gente ainda não sabe, que é o caso extremo de falência, ou até mesmo um caso mais simples, que é simplesmente o inquilino sair do imóvel, a sua receita simplesmente zera. E o mesmo caso vale para diversificação em relação aos inquilinos. Então, nesse caso, por mais que o fundo imobiliário tenha diversos imóveis, dentro desses imóveis você também ter diversos inquilinos. Porque dessa forma, por mais que o inquilino venha a passar por uma dificuldade, que é o caso agora que a gente está vendo, ou então se um setor vier a passar por um ciclo de dificuldade, que você esteja protegido de que você não vai ter ali uma baixa nos seus inquilinos e, por consequência, uma baixa no rendimento que você tem dos seus fundos imobiliários. E um terceiro e último ponto é em relação à localização dos imóveis. Se tem uma coisa que tem que pesar muito no momento que a gente vai escolher, é onde esse imóvel está localizado. Porque imagina só, se é um imóvel que está numa área que interessa a muitas empresas, então se é um galpão que está próximo de uma rodovia, que é estratégico ali para aquele estado, para abastecer grandes cidades, pode ter certeza que se a empresa que ocupa ali aquele galpão sair, no dia seguinte, já vai ter diversas empresas querendo alugar aquele galpão. A mesma coisa vale para prédios de lajes corporativas. Você não vai comprar aí um prédio que fica lá isolado no meio do nada e só atende a uma empresa específica. Porque se for esse o caso, se quando essa empresa que estiver alugando esse imóvel sair, você vai ter muita dificuldade de encontrar outra empresa para alugar aquele imóvel. Então a localização deve pesar muito no momento em que você for analisar os imóveis do fundo imobiliário que você investe. Então, indo para a pergunta-chave desse vídeo, as lojas americanas pode vir a prejudicar os fundos imobiliários em que a gente investe? E a resposta é sim. Como nós vimos aqui, tem vários fundos imobiliários que têm Americanas como um de seus locatários. Então, se a Lojas Americanas simplesmente quiser sair desse imóvel ou algo do tipo, esse imóvel vai simplesmente deixar de gerar renda por algum tempo para esse fundo imobiliário. Mas isso é uma coisa que deve preocupar o cotista dos fundos imobiliários? Olha, sinceramente para mim, quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho uma visão de longo prazo. E aí você pode até se perguntar, Wesley, mas o que é longo prazo para você? Então eu penso ali em cerca de 8, 9, 10 anos ou mais. E quando a gente pega uma janela de tempo como essa, é normal você ter fundos imobiliários que uma hora ou outra vai ter ali um dos seus ativos com um pouco mais ou um pouco menos de vacância. Então, olhando para o curto prazo, a Americanas pode sim prejudicar ali o fundo imobiliário, porque vai deixar aquele imóvel sem gerar renda durante alguns meses, possivelmente.
Mas é como eu falei, se são imóveis bem localizados, possivelmente em alguns meses ele já vai estar alocado para outra empresa, porque é um imóvel que fica em uma localização estratégica. Então isso é algo que não deve te preocupar, não deve tirar o seu sono, porque se você investe por longo prazo, isso vai ser só alguns meses em meio a uma janela de tempo de anos, quiçá décadas, que você vai investir. Agora, se você está começando ou já investe em fundos imobiliários, eu também gravei um vídeo recentemente falando sobre o MXRF11 e o VGHF11, onde eu mostrei qual desses dois fundos imobiliários rendeu mais. Então clica aqui para conferir também. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima!